Bom, pessoal, vamos falar agora da enterocolite necrosante ou enterocolite necrotizante. Todas as duas formas estão corretas aí. Bom, galerinha, começando a falar então da enterocolite necrosante, qual que é o principal fator de risco? A prematuridade, questão sempre de prova aí, foi até apresentado no Medcel. E qual que é o principal fator protetor? O leite materno. Existem outros fatores, né, predisponentes, aonde na nossa referência do Nelson, na 20ª edição, ele não cita essa tríade, mas existe uma tríade da enterocolite necrotizante, que é uma isquemia intestinal, uma alimentação que vai piorar a situação dessa isquemia intestinal e uma colonização por micro-organismos. O que acontece? Essa criança sofre uma isquemia por algum motivo. Ela sofreu isquemia, o corpo, na tentativa de manter perfusão em cérebro e coração, ele direciona toda a circulação para essas regiões. E com isso, o que vai acontecer? A parte das mesentéricas vão estar menos perfundidas e, com isso, associada à alimentação, essa criança pode desenvolver lesões e, claro, colonização de micro-organismos. Existem umas diferenças aqui entre a enterocolite necrotizante de término e do prematuro, e eu chamo a atenção, né, para duas coisas importantes, aonde a enterocolite necrotizante ela ocorre de forma mais precoce no paciente de termo, que na primeira semana, enquanto a enterocolite necrotizante no prematuro vai levar um pouquinho mais de tempo depois da primeira semana. A perfuração intestinal, né, que é tema para outra aula, na primeira semana. Claro, essa criança tem perfuração, a clínica é muito rápido, rapidinho um abdômen, né, agudo aí com uma peritonite e uma gravidade tremenda para esse recém-nascido. Bom, outra coisa que é importante a gente falar, se existe associação com alimentos ou não. A associação com alimentos, essa tríade, ela está relacionada principalmente com o recém-nascido prematuro. Enquanto o recém-nascido de termo, que vai desenvolver a enterocolite necrotizante já na primeira semana, não existe relação com o alimento. Aí ele já joga em outros fatores, como por exemplo, uma colonização intestinal, infecção por patógenos, beleza? Alimentação enteral em forma de leites, alimentação enteral com leites de fórmula, mas enfim, lembre-se que a alimentação e que encaixa naquela tríade de isquemia com alimentação é no recém-nascido prematuro, que o principal fator de risco para desenvolver a enterocolite é a prematuridade. Beleza, pessoal? Bom, dentro da clínica, o que vai me chamar a atenção aí inicialmente? Uma distensão abdominal. Essa criança vai ter uma distensão abdominal, e isso vai me chamar muito a atenção. Pode, claro, vômitos com resíduos bilhosos devido a essa dificuldade no trânsito intestinal, uma intolerância à alimentação. Só que essa intolerância alimentar, a criança pode estar com pode ser vários os fatores que essa criança vai ter esse rechaço alimentar, né? Ele não vai perder o apetite. Então esse não vai me ajudar muito, mas claro, vai estar agregado à clínica aí. Vocês vão perceber, eu coloquei uma classificação aqui, aonde, né, apresenta as principais clínicas dependendo da situação em que essa criança se encontra. Bom, para fazer o diagnóstico, nós temos a radiografia, que é o método auxiliar mais importante. E o que eu vou encontrar nessa radiografia? Bom, se eu estou tendo uma isquemia, se eu estou tendo um acometimento da parede intestinal, essa parede vai estar comprometida e o gás pode passar entre as capas. Então a neumatose intestinal é um achado que fala a favor da enterocolite necrotizante. Você vai ver ar nas paredes intestinais, pode apresentar edema também, mas o que me chama a atenção é a presença de ar nas paredes intestinais, diferente do que é o normal, que nós temos gás dentro da luz intestinal, principalmente recém-nascido, sempre com muito gás aí. Bom, e outro achado que pode estar presente no raio-x, mas
se vê com mais frequência na ecografia é ar na veia porta. Né? A entrada do fígado ali na veia porta pode ter presença de ar. Isso já é um sinal de mau pronóstico, né? E é percebido melhor pela ecografia. Existem outros achados que me falam de uma gravidade ainda maior e que me direciona para uma cirurgia de emergência, que é se tem pneumoperitônio. Se tem presença de ar solto na cavidade, significa que já desenvolveu uma perfuração e nesse caso aí nós temos que ir para uma cirurgia, a laparoscopia. Bom, tá horrível de ver esse slide, mas foi o que a gente conseguiu legal aí. Então, quando você está com uma suspeita da enterocolite necrotizante, você vai ter o quê? Sinais sistêmicos, bradicardia, instabilidade, letargia, apneia. Dentro dos sinais intestinais, uma distensão abdominal que começa a levantar suspeita, um sangue oculto nas fezes, somente 25% vai ter presença desse sangue, então isso não é que a gente tem que ficar atento no sangue, né? Existem outras condições que me fala do recém-nascido com sangue nas fezes, sangue de groselha, né? Que a gente pode ser pela invaginação intestinal. A radiografia pode estar normal ou com sinais não específicos. Quando ela está confirmada, a gente já de fato tem um silêncio abdominal, essa criança tem dor à palpação, claro, tem distensão abdominal e tem a neumatose intestinal e pode apresentar gás no sistema porta. Então aqui está confirmado a essa enterocolite necrotizante. E quando de fato é algo avançado, principalmente isso aqui, né, o pneumoperitônio, que me fala a favor de uma perfuração, essa parede acabou perfurando, aí ele vai ter uma instabilidade, hipotensão arterial, sinais de choque, né, então desenvolve toda uma complicação. Qual que é o tratamento? Bom, pessoal, a gente tem algumas... Primeiro, não se recomenda, né, o CPAP nasal, porque você vai aumentar essa distensão abdominal, então não se recomenda. Analgesia, se necessário, suspender a alimentação oral, ok? Uma sonda orogástrica aberta para ajudar, né, nessa questão da descompressão abdominal. E nós temos antibiótico, vamos fazer o tratamento com antibiótico. Nós vamos cobrir o que aí? Gram positivo, gram negativo e anaeróbicos. Gram positivo, gram negativo e anaeróbicos, AMP, Genta e metronidazol. Nesse caso aí provavelmente ampicilina de 200 mg, a Genta de 4 a 6 mg e o metronidazol de 500 mg. O tratamento cirúrgico está indicado em caso de perfuração, pneumoperitônio, massa palpável aí, né, uma perfuração. Existem algumas técnicas, a drenagem e a laparotomia. É claro que quase sempre o médico não vai arriscar e vai fazer a laparotomia somente em algumas situações que vai fazer uma drenagem aí. Ok? Então isso é o que a gente tinha para falar da enterocolite necrotizante.